A história começa há 7 anos, quando fui renegada pela minha família, meus pais e minha irmã, por ter revelado um segredo que expôs a traição da minha irmã para o noivo dela. Agora, os mesmos que me abandonaram estão rastejando de volta, pedindo ajuda financeira. É inacreditável a audácia deles em vir implorar para a pessoa que descartaram sem hesitação. Mas acho que é isso que acontece quando o karma bate à porta. Antes de entrarmos nos detalhes principais, deixe-me fornecer um pouco de contexto. Tenho 34 anos e cresci à sombra da minha irmã, Jéssica, que agora tem 37. Ela sempre foi a filha favorita da família, o centro das atenções dos nossos pais. Eu, por outro lado, sempre fui deixada em segundo plano. Na minha família, era como se eu fosse invisível, uma presença secundária que só era lembrada quando conveniente. Meus pais pareciam sempre se concentrar em Jéssica, enquanto eu era deixada à margem, como se minhas necessidades e desejos não tivessem importância. Quando algo dava errado, as prioridades sempre giravam em torno dela, e eu era constantemente empurrada para o fim da fila, sem que ninguém parecesse notar ou se importar. Não importava o quanto eu tentasse me destacar ou buscar reconhecimento, eu sempre acabava sendo a última a ser considerada, como se estivesse apenas ocupando espaço na vida deles. Quando éramos crianças, Jéssica era tolerável, mas na adolescência, ela se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ela me manipulava, falava mal de mim e fazia questão de me humilhar na frente da nossa família e amigos. O pior de tudo? Ninguém nunca a responsabilizava por nada. Jéssica não suportava que eu recebesse qualquer tipo de atenção, por menor que fosse. Ela sempre encontrava uma maneira de roubar os holofotes e me fazer parecer inferior. Estar perto dela era emocionalmente exaustivo. Depois do ensino médio, enquanto eu passava 2 anos tentando descobrir o que fazer da minha vida, lutando para encontrar um caminho, meu pai fez com que Jéssica fosse admitida em uma prestigiada escola de design, sem que ela precisasse mover um dedo. Enquanto eu era constantemente pressionada a estudar intensamente e a me esforçar para conseguir bolsas de estudo que cobrissem minhas despesas, Jéssica sempre tinha um cofrinho pessoal ao seu dispor. Meus pais não hesitaram em fazer empréstimos para financiar a faculdade dela, apenas para vê-la desistir no meio do curso, sem a menor preocupação com o sacrifício feito. Mesmo assim, Jéssica continuou a ser favorecida. Ela conseguiu estágios remunerados e até alguns empregos em lugares de destaque, mas nunca conseguia mantê-los por muito tempo. Ou era demitida por causa de suas irregularidades, ou simplesmente desistia porque não conseguia se adaptar ao ambiente de trabalho. Era frustrante vê-la desperdiçar tantas oportunidades que eu jamais tive. Depois de um tempo, Jéssica convenceu nosso pai a comprar uma boutique para ela, alegando que não queria mais trabalhar para outra pessoa. E apesar de ter abandonado a faculdade e fracassado em vários empregos, meu pai prontamente a ajudou a conseguir um empréstimo para abrir uma boutique elegante. Enquanto isso, eu estava presa trabalhando em cafés e dando aulas particulares para crianças, apenas para conseguir pagar minhas contas e sobreviver. Era como se, não importasse o quanto eu me esforçasse, Jéssica sempre recebesse tudo de bandeja, sem qualquer esforço ou mérito. Sempre havia dinheiro disponível para Jéssica, mas quando se tratava de mim, a resposta era sempre a mesma: não havia nada. Quando precisei de ajuda para financiar minha faculdade, meus pais alegaram estar falidos, e eu tive que recorrer a um empréstimo estudantil que levou anos para ser pago. Esse tratamento desigual foi criando um abismo cada vez maior entre mim e minha família. Depois do ensino médio, mudei-me e passei a visitá-los raramente. A dinâmica familiar mudou para pior, e a distância só aumentou. Há 7 anos, minha mãe insistiu para que eu fosse visitá-los no Natal, após mais de 2 anos e meio sem nos vermos. Relutante, acabei cedendo. Naquela época, Jéssica já havia se mudado e estava administrando a boutique que mencionei antes. Ela estava noiva de um homem que parecia ser um excelente partido, um engenheiro químico, de boa aparência e financeiramente estável. Eles estavam namorando há algum tempo e planejavam um casamento luxuoso em um destino chique dentro de alguns meses. Durante a visita, conversei com o noivo de Jéssica e ele parecia um cara decente, o que me fez questionar o que ele via na minha irmã. Apesar da curiosidade, guardei meus pensamentos para mim.
O comportamento de Jéssica havia mudado, ela estava mais calorosa e agradável comigo, talvez tentando impressionar o noivo com sua doçura. Ele estava claramente apaixonado por ela, mas eu sabia que, para Jéssica, o dinheiro dele era muito mais atraente do que qualquer outra coisa. Eu podia ver nos olhos dela que a verdadeira motivação por trás daquele relacionamento não era o amor, mas sim a segurança financeira que ele representava. Jéssica me convidou para visitar sua boutique e fazer um tour. Eu disse que passaria por lá quando tivesse um tempo livre. No dia seguinte, enquanto eu estava passando perto da loja, decidi dar uma olhada para ver o que ela estava fazendo. Quando cheguei, vi que a placa na porta dizia "fechado", o que me deixou confusa, já que eram 11 horas da manhã, horário normal de funcionamento. Mesmo assim, empurrei a porta e percebi que estava aberta. Pensei que ela poderia estar fazendo uma pausa ou algo assim, então liguei para o número dela, mas estava desligado. Hesitante, entrei na loja, e o que vi fez meu estômago revirar. Ela estava se pegando com um cara no canto da loja. No começo, pensei que fosse o noivo dela. Comecei a sair, pedindo desculpas por interromper, mas então Jéssica me viu e empurrou o cara para longe. Foi nesse momento que vi o rosto dele e percebi que não era o noivo dela. Saí rapidamente, mas Jéssica me seguiu, pedindo para eu parar. Sem saber como reagir, parei e ficamos em silêncio por um momento. Ela quebrou o silêncio perguntando: "Você não vai contar a ninguém sobre isso, certo?" Eu a encarei, incrédula. O que Jéssica disse a seguir me deixou ainda mais enojada. "Sinto muito, não significou nada. Ele é apenas um cliente fofo que veio aqui comprar lingerie para a namorada dele", disse ela, tentando se justificar. Eu estava perplexa, sem saber o que dizer. "Ele veio comprar lingerie para a namorada e acabou se agarrando com você na loja?", pensei comigo mesma. Jéssica continuou, dizendo que ele era muito fofo, que ele tomou a iniciativa, e que era simplesmente irresistível. "Sinto muito, vamos deixar isso pra lá", insistiu ela, como se aquilo fosse apenas um pequeno deslize. Eu não consegui me conter e a questionei: "Por que você está pedindo desculpas para mim? O seu noivo sabe sobre essa sessão de amassos na boutique? Tenho certeza de que não é a primeira vez." Jéssica jurou que era a primeira vez que ela traía o noivo. Mas eu duvidava muito que essa fosse a única vez. Todos os relacionamentos anteriores de Jéssica terminaram porque ela havia traído. A história era sempre a mesma. Ela tentou me convencer, implorando para que eu ficasse quieta e não contasse nada a ninguém. Saí de lá chateada, sentindo-me mal pelo noivo dela. Parte do meu sentimento de angústia vinha do fato de que eu mesma tinha sido traída um mês antes e estava passando por uma fase amarga. Talvez eu estivesse projetando minha própria dor, o que me fazia ser tão empática com o noivo de Jéssica. A traição era uma ferida recente para mim, e vê-la repetida tão descaradamente pela minha irmã me revoltou ainda mais. Voltei para casa, inquieta, e acabei contando para minha mãe o que havia visto na loja. Para minha surpresa, ela deu de ombros e simplesmente pediu que eu ficasse quieta. Ela disse que Jéssica estava prestes a se casar em alguns meses e que eu não poderia estragar tudo. "Espere um minuto", eu pensei, "quem realmente está estragando tudo aqui?" Jéssica estava traindo o noivo em um canto escuro da loja, mas minha mãe preferiu ignorar isso, como se fosse algo trivial. Ela disse que a vida de Jéssica era a escolha dela, mas estava claro que sua principal preocupação era não perder um genro rico e o casamento luxuoso que poderiam exibir para amigos e parentes. Meus pais me pediram para encobrir o incidente e tratar como um erro único, mas eu sabia que não era bem assim. Estava furiosa, não apenas com a traição de Jéssica, mas também com a atitude casual dos meus pais em relação a tudo aquilo. Eles nem sequer tentaram colocar algum juízo na cabeça de Jéssica, como se sua felicidade e a fachada de um casamento perfeito fossem mais importantes do que qualquer moralidade ou integridade. Mais tarde, Jéssica me mandou uma mensagem, perguntando se estávamos bem, como se nada de significativo tivesse acontecido. Eu respondi que não, nós definitivamente não estávamos bem até que ela confessasse a verdade ao noivo. Jéssica correu para me encontrar na casa dos nossos pais e, inicialmente, repetiu as mesmas desculpas, insistindo que foi um erro único e que eu deveria deixar pra lá.
Quando percebeu que eu não cederia, sua atitude mudou rapidamente. Ela ficou agressiva, perguntando qual era o meu problema, porque isso importava tanto para mim, e porque eu estava sendo tão intrometida na vida dela. A mudança em seu tom e postura me deixou ainda mais decepcionada, mostrando o quanto ela estava disposta a defender suas ações, não importa quão erradas fossem. Eu permaneci firme, insistindo que ela precisava confessar ao noivo. Isso rapidamente escalou para uma briga acalorada entre nós. Meus pais, como sempre, tomaram o lado de Jéssica, pedindo que eu cuidasse da minha própria vida e parasse de causar problemas. A situação se tornou tão tóxica e sufocante que, sem pensar duas vezes, saí de casa furiosa, tentando escapar daquela atmosfera opressiva. Tudo o que eu queria era ir embora naquele instante, mas meu voo só estava marcado para a manhã seguinte. Para tentar acalmar os nervos, dei uma longa volta pelo bairro. Quando voltei para casa à noite, percebi que a situação havia mudado. Jéssica estava sentada na sala com o noivo e os pais dele. Cumprimentei todos e estava prestes a me retirar para o meu quarto, mas o noivo de Jéssica me pediu para me juntar a eles. Parecia que os pais dele estavam de visita e decidiram conhecer a casa dos meus pais. Assim que entrei na sala, percebi o desconforto de Jéssica e dos meus pais. Jéssica, tentando controlar a situação, rapidamente interveio, dizendo que eu tinha um voo cedo na manhã seguinte e que precisava fazer as malas, na esperança de me afastar do grupo. No entanto, os pais do noivo foram gentis e mostraram interesse em saber mais sobre minha vida e meu trabalho. Foi uma surpresa, já que raramente alguém na minha família demonstrava qualquer curiosidade ou preocupação comigo. Jéssica, claramente ansiosa e tentando desviar a atenção, recorreu ao humor de forma um tanto cruel. Oh, não se preocupem, vocês são as primeiras pessoas que mostraram interesse na vida dela. Ela só tem um emprego comum, nem todo mundo pode ter um negócio próprio como eu, certo, querida? E em um gesto afetuoso, deu um beijo no noivo, como se estivesse tentando consolidar a imagem perfeita de casal que ela queria que todos acreditassem. Aquela tentativa de menosprezar minha vida e trabalho na frente dos pais do noivo me deixou ainda mais determinada a não deixar aquilo passar em branco. Por dentro, eu lutava para manter a calma, enquanto Jéssica continuava a fazer de tudo para manter a farsa. Eu estava prestes a ignorar e seguir para o meu quarto, mas as palavras de Jéssica fizeram meu sangue ferver. Sem pensar muito, respondi: sim, é verdade, nem todo mundo tem a sorte de ter uma boutique e poder brincar com seus clientes. A tensão no ar era palpável, e houve um silêncio constrangedor enquanto todos se entreolhavam. A mãe do noivo tentou aliviar a situação, rindo e dizendo que eu havia assustado a todos com meu humor sombrio. Jéssica e meus pais riram nervosamente, tentando minimizar o comentário, mas era claro que os outros ainda estavam confusos. Olhei diretamente para o noivo de Jéssica, sorri e disse: sim, meu senso de humor é sombrio, na verdade. Em seguida, fui para o meu quarto, mas o noivo de Jéssica me seguiu pelo corredor, perguntando o que eu realmente queria dizer com aquilo. Jéssica veio logo atrás dele, insistindo que eu estava apenas brincando. Ele ignorou Jéssica e continuou a me perguntar se o que eu disse era apenas uma piada. Nesse momento, percebi que havia entrado em uma situação complicada. Fiquei em silêncio por um momento, sem saber como responder, mas ao olhar para os rostos deles, decidi que não podia voltar atrás. Então, disse que não estava brincando. Jéssica, desesperada, começou a gritar comigo, acusando-me de mentir por ciúmes e dizendo que eu estava amargurada porque meu namorado havia terminado comigo, enquanto ela estava prestes a se casar com um homem encantador. Fiquei chocada com o nível de amargura dela. Perdi a paciência e, sem hesitar mais, contei ao noivo o que havia visto naquela manhã. Ele surtou, mas Jéssica tentou alegar que eu estava apenas tentando incriminá-la por ciúmes. A comoção rapidamente atraiu a atenção dos meus pais, que correram para o quarto. Jéssica, encurralada e desesperada, implorou para que todos ignorassem minhas palavras, insistindo que eu estava passando por um momento difícil devido à recente traição que sofri e que, por isso, agora havia traição em todos ao meu redor. Jéssica continuava insistindo que jamais faria algo assim, e minha mãe, espantada, tentava me pintar como alguém que estava exagerando ou inventando tudo.
No entanto, o noivo de Jéssica não era ingênuo. Ele, visivelmente perturbado, pediu o telefone dela para verificar as mensagens, mas Jéssica se recusou a entregá-lo, segurando-o com firmeza. Ela tentou usar o argumento da privacidade, alegando que ele não tinha o direito de exigir aquilo, mas o pedido apenas aumentou as suspeitas dele. Mas o noivo de Jéssica não cedeu. Ele bateu o pé e exigiu que ela mostrasse as conversas. Meu pai tentou intervir, pedindo que Jéssica entregasse o telefone para resolver logo a situação. No entanto, minha mãe se manteve ao lado de Jéssica, argumentando que exigir o telefone era uma violação de privacidade e que o noivo deveria confiar nela, não em mim. A situação rapidamente se transformou em um caos total. Minha mãe já me lançava olhares de reprovação, como se eu fosse a responsável por toda a confusão. Finalmente, o noivo de Jéssica conseguiu pegar o telefone dela à força e a obrigou a desbloqueá-lo. Lá estavam as provas, mensagens comprometedoras e fotos sem roupas. A descoberta foi devastadora. Sem hesitar, ele jogou o anel de noivado no rosto dela, arrancou o anel de seu dedo e saiu furioso, acompanhado de seus pais, deixando Jéssica e todos nós em estado de choque. Desesperada, ela praticamente caiu de joelhos, implorando para que ele não cancelasse o casamento. Ela o seguiu até a porta, implorando para que a ouvissem, mas eles não deram atenção e saíram sem olhar para trás. Vocês podem imaginar o inferno que passei depois disso. Assim que eles saíram, minha mãe, tomada pela raiva, me deu um tapa na cara antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela gritou com toda a força: "Você está morta para nós. Nunca mais mostre seu rosto, você não é mais nossa filha." Olhei para meu pai, esperando algum tipo de apoio ou compreensão, mas ele apenas balançou a cabeça em desgosto e saiu sem dizer uma palavra. Mas eu não chorei. Mantive a cabeça erguida e encarei minha mãe, dizendo com firmeza que nunca mais voltaria para aquele inferno. Sabia que, naquele momento, estava rompendo os últimos laços que restavam com minha família, mas não me arrependi. A verdade tinha vindo à tona, e eu sabia que havia feito a coisa certa, mesmo que o preço fosse minha própria família me virar as costas. Peguei minhas coisas e saí. Jéssica veio correndo atrás de mim, mas eu a empurrei e continuei andando. Ela estava furiosa, me amaldiçoando por ter arruinado sua vida. Passei a noite no aeroporto, bloqueei todos eles imediatamente e deletei seus contatos do meu telefone. Desde então, não tive mais nenhum contato com eles. No entanto, ontem, após um longo tempo, recebi visitantes inesperados, Jéssica e minha mãe. Elas estavam em uma situação difícil. A vida de Jéssica havia implodido, sua boutique faliu, e ela estava lutando para se manter. Meus pais também estavam falidos, acumulando uma enorme dívida porque meu pai estava doente com uma doença grave e incapaz de trabalhar. Elas vieram rastejando até mim, pedindo ajuda. Eu bati a porta na cara delas e não as deixei entrar. Senti-me satisfeita com minhas ações. Por mais que eu me sentisse justificada, uma parte de mim ainda se preocupava com meu pai. Será que é uma boa ideia ajudá-lo, considerando sua grave doença? Afinal, ele está pagando um preço alto pelas escolhas que fez, e me pergunto se devo intervir ou deixá-lo lidar com as consequências por conta própria. Foi impressionante a coragem de Jéssica e minha mãe ao aparecerem, achando que eu simplesmente varreria todos os problemas delas para debaixo do tapete, depois de tudo que me fizeram passar, tratando-me como lixo. Quanto ao meu pai, a situação é complicada. Por um lado, é tentador deixá-lo enfrentar sozinho as consequências, observando de longe enquanto colhem o que plantaram. Eles escolheram me excluir e agora estão lidando com o resultado dessas escolhas. Por outro lado, a saúde é uma questão diferente. Quando alguém está gravemente doente, a perspectiva muda. Talvez eu deva considerar ajudá-lo de alguma forma, desde que isso não me envolva novamente no drama deles. Preciso pensar com cuidado em como oferecer algum apoio sem ser puxada de volta para o ciclo tóxico que já me custou tanto. Afinal, ele é meu pai, e apesar da mágoa, a compaixão ainda fala mais alto em momentos como este. Então, pessoal, aqui vai uma atualização. Decidi entrar em contato com meu tio, irmão do meu pai,
que mora a apenas um quarteirão da casa dos meus pais. Apesar de não termos mantido um contato muito frequente desde que me mudei, ele sempre foi uma fonte confiável de informações sobre o que está acontecendo na família. Meu tio me contou que, apesar de todos os problemas, meu pai se sentia culpado por ter me maltratado e queria consertar as coisas. No entanto, minha mãe, ainda apoiando Jéssica, impediu que ele entrasse em contato comigo. Meu pai sempre foi um pacificador, e a última coisa que ele queria era causar mais conflitos na casa, especialmente se isso significasse me trazer de volta para o meio do drama familiar. Soube também que, após a traição de Jéssica ser descoberta, meu pai parou de pagar a hipoteca da boutique. Ele já havia quitado mais da metade do valor e pediu que Jéssica assumisse o restante. Como esperado, ela não conseguiu, e a boutique foi a leilão. Jéssica, desesperada, rapidamente encontrou um novo sugar daddy para financiar seu estilo de vida luxuoso. O karma, de fato, tem uma maneira única de agir. Como esperado, o novo sugar daddy de Jéssica também a deixou quando descobriu suas tendências para traição. Enquanto isso, minha mãe continuava cega em seu apoio incondicional a Jéssica, nunca a responsabilizando por seus erros. Ela estava tão envolvida em proteger Jéssica que ignorava completamente o impacto das ações da minha irmã. Além disso, minha mãe também se beneficiava dos recursos que Jéssica conseguia através desses relacionamentos, aproveitando-se das vantagens financeiras que surgiam, sem jamais questionar a moralidade por trás delas. Com meu pai doente e incapaz de trabalhar, parecia que ele havia sido completamente negligenciado pela família. O karma realmente havia fechado o círculo. Ele nunca me apoiou ou ficou do meu lado, e agora eu sentia que ele estava colhendo o que plantou. Depois de um mês, descobri que minha mãe havia abandonado meu pai em um centro de saúde imundo. Eles não haviam pago o seguro por um ano, o que reduziu drasticamente a cobertura, deixando-os com uma grande parte dos custos da cirurgia para pagar. Minha mãe obviamente não tinha como arcar com isso, ou talvez simplesmente não quisesse gastar dinheiro no tratamento dele. Eu me senti mal ao saber disso. Apesar de tudo, não conseguia aceitar a ideia de deixá-lo morrer quando eu tinha os meios para ajudá-lo. Mesmo com toda a dor e o ressentimento que carregava, a ideia de deixá-lo sofrer sem fazer nada pesava na minha consciência. Então, decidi ir ao encontro dele. Quando meu pai me viu, ele desabou, começou a chorar e me abraçou, pedindo desculpas. Ele me contou que, depois de tê-lo abandonado naquele lugar, minha mãe nunca mais o visitou. Tirei-o de lá e o levei para um hospital decente, onde ele pôde finalmente receber o tratamento adequado. De alguma forma, minha mãe e Jéssica souberam do que eu fiz e foram visitá-lo no hospital. No entanto, meu pai as expulsou e disse à minha mãe que resolveria tudo com ela quando estivesse recuperado. Jéssica manteve distância de mim, mas minha mãe tentou falar comigo, agradecendo por eu ter assumido a responsabilidade de cuidar dele. Eu, no entanto, virei as costas para ela e fingi que ela não existia. Meu pai recebeu alta há 3 semanas e está se recuperando bem. Às vezes eu visito, mas minhas conversas com ele ainda são frias. Deixei claro que, por ele ter me criado, eu senti que devia isso a ele, mas que, a partir de agora, ele não deve esperar mais nada de mim. Também disse que não desejo mais contato no futuro. Ele respeitou meus limites e mencionou que gostaria de trabalhar em nosso relacionamento, mas entende que isso deve acontecer no meu ritmo. Ainda não decidi o que fazer a respeito. Por enquanto, é isso. Vou atualizar vocês se algo significativo acontecer. Como prometido, a primeira coisa que meu pai fez após se recuperar foi abandonar minha mãe. Ele vendeu a casa bem debaixo do nariz dela, arrumou suas coisas em um trailer e saiu silenciosamente. Durante esse tempo, minha mãe estava visitando Jéssica. Quando ela voltou, ele já tinha ido embora. Pouco tempo depois, minha mãe recebeu um aviso para desocupar a casa, pois ela não pertencia mais a eles. Desesperada, ela entrou em pânico e tentou registrar uma reclamação de desaparecimento, acreditando que algo tinha acontecido com ele. No entanto, após investigar, os oficiais descobriram que meu pai havia saído por conta própria e que não havia nada suspeito em sua partida. Como ele agiu por livre e espontânea vontade, nenhuma queixa foi registrada.
Minha mãe ficou sem saber o que fazer, enfrentando sozinha as consequências das escolhas que fizeram ao longo dos anos. Minha mãe ficou à mercê de Jéssica, que estava vivendo na casa de seu namorado. Naturalmente, ela veio bater na minha porta. Assim que eu a abri, ela começou a chorar e a pedir desculpas. Relutantemente, tive que deixá-la entrar, pois moro em um apartamento e não queria que ela fizesse uma cena no corredor. Uma vez dentro, ela começou a narrar todos os detalhes que eu já conhecia, tentando justificar sua situação e pedindo minha ajuda. Enquanto ela falava, eu não pude deixar de pensar, e daí? Por que eu? Então perguntei à minha mãe, o que aconteceu com sua filha favorita? Por que ela não está te ajudando agora? Ela começou a soluçar, explicando que Jéssica estava tendo dificuldades para sobreviver. A boutique dela havia fechado, pois as vendas caíram drasticamente devido à escassez de suprimentos, e ela não tinha dinheiro para repor o estoque. Jéssica não conseguiu pagar a hipoteca, e tudo desmoronou. Apesar de estar tentando se manter, era impossível para Jéssica cuidar da mãe também. Foi então que minha mãe admitiu que veio bater na minha porta, mesmo nunca tendo me apoiado. Tentando se justificar, ela disse, querida, foi seu pai que preferiu ajudar Jéssica financeiramente, pagando pela escola de design e pela boutique. Mas você pagou pelo tratamento dele, e eu sempre tratei vocês duas igualmente. Se você está brava por causa daquele tapa, eu sinto muito. Você não pode imaginar a humilhação que passamos depois que o casamento de Jéssica foi cancelado. Eu não apoiei o que Jéssica fez, só queria que você ficasse quieta até o casamento. A tentativa dela de suavizar as coisas me deixou sem palavras por um momento. Era evidente que, apesar de tudo, ela ainda não conseguia reconhecer plenamente o quanto me machucou ao longo dos anos, sempre colocando Jéssica em primeiro lugar. Ela continuou, pedindo que eu a perdoasse, afirmando que tudo isso já era passado. Eu respondi que não precisava justificar nada, que o fato de eu ter pago pelo tratamento do meu pai e não ter ajudado ela foi uma decisão minha. Acrescentei que não me sentia confortável em conversar com ela e que seria melhor se ela fosse embora e nunca mais aparecesse no meu apartamento. Ela saiu pedindo desculpas. Depois, soube que minha mãe conseguiu um emprego em um salão de beleza, o que representou um passo importante para ela, finalmente reconhecendo a necessidade de se reerguer. Recentemente, descobri que Jéssica foi expulsa pelo namorado, após ser pega traindo novamente. Como dizem, uma vez trapaceira, sempre trapaceira. Jéssica foi procurar ajuda com minha mãe, mas as coisas não saíram como o esperado. Minha mãe, que estava sobrevivendo com o apoio de uma amiga, perdeu a paciência e atacou Jéssica, a culpando por ter causado a saída do meu pai e por todo o ódio que cresceu entre nós. Pouco depois, Jéssica me ligou de um novo número, chorando e pedindo ajuda. Antes que ela pudesse terminar a frase, desliguei o telefone e bloqueei o número. Em seguida, ela me enviou um longo e-mail, culpando nossa mãe pelo comportamento tóxico que manifestou. Jéssica alegou que não nasceu assim e que nossos pais a moldaram desse jeito. Ela se queixou de que agora ambos a haviam abandonado para se virar sozinha, o que considerava injusto. Jéssica questionou por que eles não a haviam ensinado moral e valores, como fizeram comigo, em vez de apenas prover conforto material. Ela afirmou que, se eu achava que havia sofrido por causa dos preconceitos deles, estava errada, pois ela também estava enfrentando as consequências da criação que recebeu. No e-mail, Jéssica continuou, eu sofri, veja a minha vida e veja a sua. Eu ainda sou dependente dos outros, pulando de um ombro para o outro. Mas olhe para você, por favor, me ajude a reconstruir minha vida, por favor, me ajude. O e-mail dela parecia emocionante, não é? Mas sabem o que eu fiz depois de ler isso? Exatamente, deletei e bloqueei. Sei que Jéssica é muito boa em manipulação, e vocês acham que muitos homens ricos teriam gasto tanto dinheiro com ela apenas pela sua beleza? Claro, a beleza ajuda, mas ela também é hábil com as palavras e, possivelmente, com outras coisas. Mas, sinceramente, não me importo com ela, com minha mãe ou até mesmo com meu pai. Eu paguei pela cirurgia do meu pai porque senti que devia isso a ele por ter me trazido ao mundo e me criado, mas isso é tudo.
Eu passei por imensas dificuldades e sofrimento mental por causa deles, e levou anos para superar. Não posso permitir que eles perturbem minha paz novamente. Apagar o e-mail da sua irmã foi a melhor decisão. Por que permitir que as manipulações deles interfiram na paz que você conquistou com tanto esforço? Além disso, a decisão de ajudar seu pai em um momento tão difícil, como a doença dele, foi a coisa certa a fazer, e isso mostra que você tem um grande coração. Depois de tudo que você passou, é justo deixá-los lidar com a bagunça que criaram. O karma é um prato que se serve frio, e parece que finalmente chegou a vez da sua mãe e da sua irmã. Aproveite a situação de longe, você merece. E você, o que teria feito em uma situação como essa? Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.